Olá, alunos de segundo ano, vamos dar continuidade então ao tema Revolução Francesa, certo? Que é um tema bem importante, né? E como eu disse, particularmente eu gosto bastante. Paramos na última aula falando sobre o contexto francês, né? Que era um contexto bastante caótico, para dizer o mínimo, né? E que vai exatamente propiciar a revolução. Então a gente falou que esse contexto caótico fez com que o rei da época, então, que era o Luís XVI, ele acabou chamando, né, tipo assim, para auxiliar, né, na busca por resoluções, os chamados Estados Gerais, certo? Então, o que são os Estados Gerais? Os Estados Gerais, na verdade, são é como se fosse uma assembleia, certo? Uma assembleia no qual nós temos, então, basicamente, três estados. É como se fosse meio que o parlamento inglês, tá? Mas ele era formado por três estados. E era uma assembleia já do período medieval, certo? Já fazia muitos séculos, enfim, que não era chamado. Então, vocês estão imaginando o caos que realmente da França para o rei se prestar, digamos assim, a chamar então os Estados Gerais, certo? Bom, então basicamente o que são os Estados Gerais? Que são os três estados que compõem os Estados Gerais, tá? Então a sociedade francesa ainda era uma sociedade bastante no sentido social muito, digamos assim, permeada por resquícios medievais, tá? Como se fosse uma sociedade estamental, como era na Idade Média. Só que, na verdade, na prática, a sociedade francesa se complexificou bastante e essa perspectiva não avançou, digamos assim, tá? Então, o que são os três estados? Nós temos o primeiro estado, que é o clero, basicamente, certo? Temos o segundo estado, que é a nobreza, e temos o terceiro estado, que lá no período medieval era composto basicamente pelos camponeses. Só que a sociedade no século XVIII já é uma sociedade muito mais complexa. E quem é que, digamos assim, compõe, né, o terceiro estado, chamado terceiro estado? Agora são também camponeses, que ainda é a maioria da população, certo, francesa. São os pobres urbanos, que são chamados de sans-culottes, quer dizer, sem calça, né? Não que eles andassem sem calça, né, pessoas, mas que eram, assim, andavam com roupas esfarrapadas, eram pessoas muito pobres, né, enfim. Então, são os chamados sans-culottes, pobres urbanos, mas também são os artesãos, também são os profissionais liberais, também é a burguesia, certo? Ou seja, os banqueiros, os comerciantes, enfim, né? Todo aquele grupo, né? Extremamente diferenciado, heterogêneo, né? Que compõe, então, o chamado terceiro estado, certo? Então, é um grupo, assim, que tem várias pessoas, né? E é o grupo que é, digamos assim, aquele que sofre de fato, no sentido de que grande parte das imposições, né, das taxações, dos impostos, vai recair sobre esse grupo. O primeiro, né, o primeiro estado e o segundo estado, clero e nobreza, não pagam impostos. Tem uma série de benefícios, uma série, então, de vantagens, né? E o terceiro estado é quem arca com toda a estrutura. Então é uma situação bastante complicada e é um grupo, então, né? O terceiro estado é um grupo que está, digamos assim, vivenciando exatamente todas aquelas catástrofes que eu falei para vocês no primeiro vídeo. E é o grupo no qual, né, qual é a proposta pensada, então, né, pelo rei, pela elite, enfim, por grande parte dos seus conselheiros, é aumentar as taxações. E quem é que vai pagar as taxações? O terceiro estado, porque a nobreza e o clero não pagam, certo? Na verdade, vão passar vários ministros das finanças, né, como eles chamavam, como se fossem ministros da economia, e que vão sugerir ao rei o óbvio, né? Ou seja, taxar as grandes fortunas, né? Taxar quem tem dinheiro, porque aqueles que não, né, que estão numa situação de penúria já não suportariam pagar mais impostos, certo? E nós temos ali, né, grupos extremamente ricos, extremamente endinheirados, né, que lucram com toda essa situação e que poderiam sim, né, vir a pagar impostos. E é óbvio que, né, tanto o clero quanto a nobreza não querem, né, serem taxados, não querem pagar imposto nenhum, certo?
Então, basicamente, há toda essa situação. A burguesia, de um modo geral, né, que também arca com essa questão, ela, de um modo geral, já está também incomodada com o fato de que ela não tem poder político no absolutismo, certo? Ou seja, ela não intervém, de um modo geral, de uma forma bastante objetiva, nas decisões, né, que lhe interessam, nas decisões econômicas e políticas. O terceiro estado ele não tem essa gerência, certo? E na hora de votar em alguma coisa, se votava na Assembleia dos Estados Gerais por estado e não por cabeça. Se fosse por cabeça, obviamente, o terceiro estado ganharia a rodo, né? Porque compõe, né, em torno de 88% a 90% da população francesa. Porém, né, o voto era sempre um voto por estado. Ou seja, o primeiro estado, que é composto pelo clero, e o segundo estado, composto pela nobreza, se uniam, já que tinham interesses em comum, e na verdade eram permeados um pelo outro, né? Eu tô falando do alto clero, eu não tô falando daquele, né, padre lá, né, na ponta, que lá se identifica com o camponês. Mas o alto clero, né, este é composto por membros da nobreza, na verdade. Então eles se uniam no seu voto, né, e acabavam então vencendo os seus interesses de classe, digamos assim, certo? Então, basicamente, a gente vai ter já, né, ao longo da década, uma série de situações de conflitos, de violência no campo, né, o chamado Grande Medo, já acontece antes. O que é o Grande Medo? O Grande Medo é que a população rural já estava se manifestando, já estava colocando fogo nas grandes fazendas, né, já estava matando nobreza do campo, enfim, né, indignados com a fome, enfim, né. Então, nós já temos esses conflitos basicamente de violência muito grande, né? A partir mais ou menos de 1786, né? O governo também vai acabar diminuindo taxas, por exemplo, para produtos ingleses, né? Então, as manufaturas francesas incipientes, né? Ainda iniciando, acabam sendo prejudicadas. Então, a burguesia também já está indignada com isso, porque são os burgueses que têm essas manufaturas, esses artesãos, enfim, né? Não vão conseguir competir com os produtos ingleses. Por quê? Porque a Inglaterra já está vivendo a Revolução Industrial, a Inglaterra já está se impondo seus interesses, já que já se torna uma potência bélica muito mais, ou militar, né? Enfim, muito mais forte, né? Nesse contexto. Então ela já consegue impor os seus interesses e também seus produtos são mais baratos, de fato, né? Então, como não há uma proteção às manufaturas incipientes, iniciantes na França, e o produto inglês é mais barato, então acaba se comprando, né, o produto inglês, prejudicando a burguesia, certo? Então, uma série de falências, desemprego, né, inflação, diminuição de salários, enfim, uma série de situações está atingindo, né, a França nesse contexto, certo? Então, nós tivemos também catástrofes naturais, então produtos essenciais da alimentação da população também estão em falta, estão caríssimos, né? Então, uma crise econômica, uma crise política, porque os ministros, né, das finanças aconselham algo que a nobreza não quer, então o rei acaba demitindo um atrás do outro, porque, né, eles falam o óbvio e ele não quer ouvir o óbvio, né? Então, todas essas situações vão cada vez mais minando, né, e piorando, agravando a situação da crise política, basicamente, né, do Luís XVI, né. Então, essa convocação dos Estados Gerais, certo, em 1789, que vai ser o ano, então, oficial da eclosão da Revolução Francesa, mas como vocês estão vendo, o contexto é anterior, né, já temos situações de violência, principalmente no campo, anteriormente, certo? E com essa foi chamada então essa assembleia, certo? Em maio de 1789, para tentar, né, buscar uma luz do fim do túnel. E é óbvio que os grupos que representavam esses estados não chegavam a um acordo. Por quê? Porque o terceiro estado dizia você tem que taxar os demais estados, né? Aí você vai conseguir ter um caixa, né, para suprir todas as situações. O primeiro estado e o segundo estado, que votavam junto, né, votavam
contra esse tipo de proposta, certo? Então, o que o terceiro estado queria? Olha, então vamos votar por cabeça, porque na verdade nós representamos muito mais gente do que vocês. E o primeiro e o segundo estado não queriam, né? Então, basicamente, há toda essa situação muito complexa, né? Muito complicada. O Luís XVI não consegue, né, chegar a uma convergência, não consegue fazer essa mediação e acaba então se arrependendo de ter chamado os Estados Gerais e tenta dissolver a Assembleia, tenta fechar a Assembleia, né? E aí o que acontece? O terceiro estado vai se rebelar, vai invadir, né, uma sala, né, que é uma sala de jogos, na verdade, que tinha ali do lado, certo? E vão se reunir e vão dizer que agora eles estavam formando uma nova assembleia, né, dando então origem, certo, à chamada Assembleia Nacional Constituinte. O que é isso? Isso é uma ruptura muito importante, é um ponto muito importante para a gente compreender a revolução. Ou seja, esse terceiro estado rebelde agora, né, se rebela nessa situação, vai dizer o quê? Agora nós vamos estar aqui reunidos fazendo uma constituição, que a França não tinha, certo? Continuaremos no próximo vídeo. Até lá!